Estudo de Mateus, capítulo 9. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, vemos a partir do versículo 1, Jesus retornando para Cafarnaum. E ao chegar à sua cidade, alguns homens lhe trouxeram um paralítico, para que Jesus o curasse. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: tenha bom ânimo, que seus pecados estavam perdoados. Alguns mestres da lei, em seus pensamentos, acusaram Jesus de blasfêmia, pois só Deus perdoa pecados. Eles não conseguiam enxergar que o próprio Deus estava entre eles. Jesus agora no versículo 6 deixa claro que Ele é Deus e tem autoridade para perdoar pecados e curar o paralítico, dizendo que se levante e vá para sua casa, curado e com seus pecados perdoados. O povo, vendo isso, glorificou a Deus. No versículo 9 diz que Jesus, ao passar na coletoria, viu Mateus sentado e o chamou para segui-lo. Ele respondeu o chamado de Jesus imediatamente, deixando o seu emprego, e recebeu, em consequência a essa atitude, a graça de escrever um dos evangelhos que é conhecido no mundo todo como o Evangelho de Mateus. Do versículo 10 ao versículo 13, observamos que enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pessoas de má fama, que eram desprezadas pela comunidade e não eram respeitados pelos fariseus. Eles se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, quando viram isso, questionaram os discípulos de Jesus. Porém, o Senhor Jesus deixa claro que os que se consideram sãos rejeitam e desprezam a graça de Deus, mas os pecadores reconhecem a necessidade da graça de Deus em sua vida. Jesus, no versículo 13, ensina os fariseus uma importante lição do livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Ele está querendo dizer que a religiosidade deles, que se auto-justificam e se exaltam, não é aceita por Deus. No versículo 14 a 15, Jesus é questionado pelos discípulos de João pelo fato deles jejuarem e seus discípulos não. Jesus responde a eles que no momento os seus discípulos estão celebrando com o noivo, mas chegará o dia que terão que jejuar, pois o jejum é um exercício espiritual, onde todos os cristãos devem fazer. No versículo 16 ao 17, Jesus conta a parábola da roupa e dos odres, usando esses dois materiais para ilustrar os costumes judaicos com o cristianismo e mostrando que esses dois não podem ser misturados. Costurar o velho com o novo irá tornar as coisas piores. O pecador, ao se arrepender e se voltar para Cristo, tornando uma nova criatura, ele não vive mais sobre costumes da lei, nem pelas tradições de homens, porém vive pela nova aliança em Cristo Jesus. A partir do versículo 18, enquanto Jesus falava ao povo, veio um chefe religioso, se ajoelhou-se diante de Jesus e pediu que fosse ressuscitar a sua filha, que ele acreditava que havia morrido. E Jesus se levantou e foi com Jairo à sua casa. E no caminho, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ao ouvir falar de Jesus, foi o suficiente para ela acreditar que seria curada ao tocar na sua orla. Vemos o que Jesus disse para ela no versículo 22. Tenha coragem, filha, você sarou, porque teve fé. E naquele momento, a mulher ficou curada. O fluxo de sangue cessou. Depois Jesus foi para a casa de Jairo e, chegando lá, viu os que tocavam uma música de enterro e o povo em alvoroço. Jesus disse que a menina não morreu,
mas que ela estava dormindo. E eles riram de Jesus. Porém, Jesus tira os incrédulos da casa e faz uma oração pela menina, que ressuscita e mostra seu poder sobre a morte. Esses sinais confirmavam que Jesus era o Messias. O povo, ao saber que aquilo que aconteceu, espalhava essa notícia por todo aquele país. No versículo 27, mostra que Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Jesus pergunta para eles se tinham fé para serem curados, e eles respondem que sim. Jesus tocou nos olhos deles e receberam o milagre, segundo a fé deles. Jesus alerta eles para não contarem para ninguém o milagre, mas eles não obedecem e logo sua fama está por toda aquela terra. Vemos no versículo 32 ao 34 o poder de Jesus sobre os demônios. Trouxeram um homem até Jesus que era mudo, não por causa física, e sim espiritual. E logo que Jesus expulsou o demônio que estava agindo na vida daquele homem, ele voltou a falar. As pessoas ficaram admiradas, porém, os fariseus, movidos de inveja, blasfemaram contra o Espírito Santo, o pecado sem perdão, pois atribuíram a Satanás um milagre realizado por Jesus pelo poder do Espírito Santo. No versículo 35 ao 38, mostra o ministério de Jesus, e através dele aprendemos que antes de Jesus enviar os seus discípulos, ele foi o exemplo e mostrou que seu ministério era dividido em 3 atividades: ensinar, pregar e curar. Quando Jesus viu as multidões, o seu coração foi tomado de compaixão pelas pessoas, pois viu o sofrimento e a necessidade delas. Eram ovelhas sem pastores. Os líderes religiosos do judaísmo não estavam cumprindo sua responsabilidade como pastores do povo. E por isso que Jesus disse aos seus discípulos que a seara é grande, mas pouco são os ceifeiros, e pede para eles orarem ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros. Esse capítulo 9 do Evangelho de Mateus é maravilhoso e traz consigo algumas lições para a nossa vida. A primeira lição tiramos do versículo 1 ao 8, onde um homem paralítico recebe um milagre de Jesus e volta a andar. Mas antes de Jesus o curar, ele perdoou seus pecados e depois disse: levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. Você já parou para pensar como é bom ser curado de alguma doença? Porque Deus é poderoso para nos curar. Para Ele todas as coisas são possíveis, porém o melhor é receber o perdão dos nossos pecados. A cura é para o momento, mas o perdão é para a eternidade. A segunda lição desse capítulo vai do versículo 18 ao 31, onde observamos muitas pessoas que foram curadas através da fé, da sua fé. Jesus está nos revelando que o caminho da cura e do milagre é a fé. Temos que acreditar que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra na nossa vida e viveremos coisas extraordinárias e sobrenaturais. A terceira lição está no versículo 32 ao 34, onde Jesus nos mostra que existem doenças que não são físicas e sim espirituais. Elas são causadas por demônios e que mesmo a pessoa tomando remédio não surge efeito sobre a doença. Se você tem alguma doença que já fez exames, porém não consta nada, vai até um pastor e peça oração por essa doença ou por esses sintomas que você está sentindo, pois essa doença ou esses sintomas pode ser um demônio. E no momento que esse espírito imundo for expulso, o mal que ele estava causando na sua vida ou na sua saúde vai embora junto.
Esse foi mais um ensino do Evangelho de Mateus. Espero que esse ensino esteja abençoando a sua vida. Amém? Deus te abençoe.